Beleza, mais um episódio então desse videocast que conta a história, ou uma parte da história do movimento hip hop em São Bernardo do Campo. Lembrando que esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, pelo Governo Federal, pelo Ministério da Cultura e com apoio aí da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Eu sou o Denis Pinho, eu sou um homem branco, cabelo cacheado, olhos castanhos escuros, barba também. Estou aqui sentado numa mesa onde a gente está conversando aqui em 3 pessoas. Estou com uma camiseta preta com uma frase em verde. Aqui na cena vocês estão vendo aqui uma parede preta com um pedaço de uma cortina vermelha. Beleza? Tô aqui do lado do parceiro sempre, É isso. Diego Reis. Diego Reis, É isso. você vai dar um salve pro pessoal, mas fala pra mim o que você tá achando aí até agora dessa experiência, dos convidados, dos bate-papo até agora. O que você tá achando? Uma bosta. É mesmo? É. Podemos já encerrar então o Já episódio acabou. hoje aqui. E aí sobe letrinha lá. O número de quem tá assistindo Pronto, caindo. Isso, já era. Brincadeira, gente. Né? Bora lá. Começando aí, boa pergunta, tá? Tá super legal. O nosso convidado já ficou aqui preocupado, ele olhando assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu, tá super legal. Você quer saber um pouquinho aí do que aconteceu, do movimento do hip hop no ABC aí, que vem aí desde 80 e poucos ali, 90 pra cá, tá? Assiste esses episódios que você vai saber. A gente tem aí convidados que estava inserido ali dentro da cultura ali, falando politicamente, e outros que estavam no movimento de uma outra forma, atuando de outras formas, tá? Então, tem história para todo mundo, tem visões muito diferentes, e isso é muito legal. Esse material também, esse videocast, ele serve também para pessoas que estão pesquisando, que estão aí fazendo um trabalho de pesquisa mais aprofundado ainda. Então, pegar esse material, dar uma olhada, fazer uma compilada aí, consegue coisa, consegue ouro com isso que a gente tá fazendo aqui. Material bom, Isso. muito relato, né? Experiência pessoal. Acho que vale até a pena mencionar aí, né? A gente já teve aqui a Neuza Borges, né? Isso. Falando como um agente cultural. Aí veio o Black também, não? Um dos primeiros meninos que começou a movimentar, já a fazer um som ali no passo, E né? curiosamente, assim, só colocando um paralelo, Neuza, agente cultural, uma pessoa que pensa mais politicamente, porque tá dentro ali como uma pessoa, como é que eu Dentro posso de uma falar? gestão, Dentro na de uma cidade, tendo que gestão. lidar com E isso. o Black, que também participa ali, inclusive junto com ela, mas não essa pessoa com esse olhar político. Sim. Uma pessoa que tá no movimento pensando a gestão cultural ali de uma outra forma, de quem vem mesmo do movimento, e não de quem apenas está tentando fazer. Diferente, né? Entendendo até como foi pra todo mundo, né? A gente adolescente tentando entender o que dá pra fazer, o que não dá, Isso. fazendo muita coisa sem nenhum olhar público e aí fazendo barulho suficiente pra chamar a atenção do poder público, né? Mas pra resumir, veio o Soul, né, pra gente tentar contextualizar até a época, porque aí veio o Sarará, tá, um pouco depois, veio com essa galera já como referência, e aí já veio uma nova leva também, né, Sim. a companheira dele, a Mel, já ali no grafite. O Sarará, talvez, o Soul talvez esteja nesse meio caminho entre uma geração e outra, talvez seja mais ou menos também a geração do Dilla, vamos tentar entender, né. Veio o Nego Lock também, o moleque também é uma referência, ou seja, veio muita gente que é referência, muita gente que é amigo, hoje é um grande amigo, um amigo de anos, né, uma referência também, um ex-colega de trampo, né, a gente conversou muito sobre arte, sobre hip hop, sobre pedagogia, educação, sobre a molecada e sobre a vida, né, Dila? Isso. Então já falando o nome do convidado aqui, mas antes da gente passar para ele, o Diego se apresenta e já passa. Maravilha, então é isso, como o Denis já falou, sou Diego Reis, tá? Sou um homem preto de barba, tá? Tô com o cabelo cortado do lado e de dread, tá? Então hoje estou de coque com os meus dreads, tá? Brinco do lado esquerdo e uma camisa azul um pouco florida, tá bom? Acho que é isso. Já vou passar para o nosso convidado, tá bom? Nosso querido Dilla, fica à vontade, o espaço é seu, se apresente aí, dê sua autodescrição e vamos pro play. É isso, do que vocês estavam falando, né? Eu também participei também desse movimento aí, peguei pela metade, mas acabei pegando ali, que eu vim do Rio de Janeiro, né? Tem bastante gente que conhece, sabe
que eu tenho uma história aí, que eu chego em São Bernardo do Campo nos anos 90, e ali eu começo a construir uma história com a rapaziada ali do Jardim Esmeralda Vila Ferreira. Eu sou o Márcio Barros Messias, todo mundo me conhece no movimento como Dila, sou um homem negro, tô com a barba, boné branco, camisa preta, e junto com os manos aqui a gente vai trocar uma ideia bacana, é isso, né? Fechou, isso mesmo. Vamos colocar uma aguinha pra galera Bora, pra gente bora. começar aí Ô, Dila, as palavras mais já, molhadas. deixa o Dila escolher aí a caneca que ele quer usar, né? Vamos ver. Isso. Pode olhar, Olha aí. pode olhar. Olha direitinho, olha com carinho. Ah, fechou. O primeiro convidado que Paulinho. Paulinho tá na caneca, Paulinho tá na camiseta. É isso. Paulinho tá no livro que tá ali também. É referência. É o apoio. É o Paulinho que é o apoio cultural? Paulinho na camiseta, na caneca. É o apoio cultural. Então, nosso apoio cultural, nada mais, nada menos que Tripalho, tá? Então, como é que você encontra a Tripalho, gente? Você encontra no site, então o Denis está vendo aí. Seu Borges está ali no apoio técnico, dando ali, ó, mostra mais na câmera, mostra mais aqui. Mas é isso, essas canecas são feitas aí pela Tripalho, tá? Camisetas, bottoms, quadros, placas, bonita, né? ecobag. Gente, Bonita. eu ia falar um palavrão, mas eu não vou falar não, tá bom? Um montão de coisas. Não pode? Não, Então tá bom. Tem a família assistindo, o meninozinho pequeno no colo do pai assistindo o episódio. Eu ia falar um palavrão, eu não vou falar. Fazendo esse tipo de ameaça. Desculpa, que isso, cara. Mas é isso, gente. Denis, como é que o nosso convidado aí, ou a pessoa que tá assistindo a gente pode comprar? Nosso telespectador, Nosso nossa telespectadora. Inclusive, pô, a gente falou da outra vez da canequinha simples, cara. Ficou legal, A humanidade produziu algumas obras de arte que fica pra história. E Simpsons é uma dessas obras. Você acha? Não, eu acho não, eu tô avisando. Você acha? Não é questão de opinião, Tá bom, não. né? Tem muita história com isso aqui. Eu fazia propaganda disso aqui na empresa, cara. A gente se juntava. Era na hora do serviço. Não era pra estar no banco na hora do serviço, mas acontecia de vez em quando, diariamente, né? E aí eu falava pra galera, velho, no Simpsons os caras falam de qualquer questão social, qualquer questão da sociedade, da vida, é um tema do Simpsons, é um episódio. Sim, é isso. Se eu falar algumas coisas com detalhe e tal, o pessoal fala, é nada que um desenho mostra isso. É nada que essa história de um desenho. Mano, os caras iam assistir e falavam, velho, o que é aquilo, mano? Lógico. O desenho é surreal mesmo. O desenho mais antigo ainda em produção, tem muitas temporadas, tem muitos anos, e assim, é um coletivo de roteiristas que vão mudando. Então, assim, tem umas temporadas mais geniais, outras menos. Altos e baixos. Mas, cara, é embaçado esse desenho. É genial. Simpson. Hoje eu vou ficar com o quê? Com... Cara, você que sabe, só avisando, pessoal, tá sempre aí na descrição, né, na legenda aí, o site da Tripalho, que vocês podem adquirir qualquer produto desse. Aqui tem alguns, né, tem muitas outras estampas, estampas sempre muito criativas, né. Até essa daqui que eu tô usando, não é, tá bom? Só pra vocês Não, também. saberem, não é. Já perceberam que o engraçadão aqui da situação, já sabe quem que é, né, o comediante. Mas depois de tanto corte, fazendo piadola comigo, Piadoca? é. É mesmo? É. Eu já fiz Várias, então várias, fino, várias, que eu nem tô várias. percebendo. Vamos lá. Sai natural, pô. É, Tem um não é pãozinho de isso. queijo aqui também, Dila. A gente Certo, aqui, enquanto a gente conversa, a gente Beleza, vai comendo. beleza. Tem vergonha. Enquanto Sim, não, sim, não tem vergonha. enquanto não termina de comer, não acaba o episódio. Entendeu? Entendeu? Mas você vai explicar pra gente, o Dila, já então, como é que um carioca veio fazer rap em São Bernardo do Campo? Eu descobri agora que o cara é carioca, velho. Ah, não, mas então você nunca conversou com ele. Eu tava falando, Você nunca ouviu ele falando. Eu tava falando. Chegou aqui falando carioquês, velho. Eu sempre estranhei assim. É que nem o Santos. Na verdade, Desse jeitinho e tal, e ele não percebeu que era baiano. Pô, é que assim. Na verdade, eu perdi um pouco do sotaque, né? Vocês percebem Você que tem perdeu um pouco, mas você não é que nem o Sérgio, que fala um carioquês danado e fala que não tem sotaque. Lembra do seu Sérgio? Lembro muito bem. Ele não perdeu nada. E olha que ele perdeu. tá mais tempo do que eu. Há mais tempo, né? É, aqui em São Paulo. Ele puxa mesmo legal. Mas pode mandar. A gente vai Mas é isso, assim, quando eu comecei a conhecer o hip hop, né? Isso foi lá no Rio de Janeiro.
ali entre os anos 80 indo para os anos 90 ali. E a gente sempre ouvia falar de São Bernardo do Campo, lá no Rio de Janeiro. A gente ouvia falar do Chopapo, mas eu não cheguei nem a conhecer o Chopapo, né? Na verdade, eu não conhecia o Chopapo. E a gente sempre ouvia falar, e aqui tinha, Diadema tinha a casa do hip hop e tal, e o meu sonho era conhecer essa casa do hip hop, porque até então eu estava entrando no movimento que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Queria cantar, Mas isso aí já queria é me começo expressar. dos anos 2000. Isso, não, isso lá atrás, nos anos 80 indo para os anos 90. Eu era adolescente ali, eu tava saindo da fase de criança e virando adolescente. Eu, meu parceiro, que o meu parceiro hoje tem até um estúdio lá, o cara fecha comigo, sempre quando eu vou pra lá eu faço algumas coisas com ele lá. E a gente começamos a caminhar junto, a gente fizemos várias caminhadas, fomos cantar em Minas, fomos cantar em vários lugares. No Rio, então, a gente rodou o Rio bastante. E aí logo quando eu saio do exército, eu chego para um camarada meu, que é o Cebola, também era DJ, andava junto com a gente, só que ele estava trabalhando numa empresa que montava galpão. E aí eu falei assim, pô, mano, se tivesse uma vaga, eu ia para lá, para São Paulo com vocês. Aí passou a noite, no dia seguinte ele, ô, tem uma vaga aqui, você vai ir mesmo? Falei, tô dentro. Aí foi quando eu vim para São Paulo. Deixou E família lá, veio deixei, sozinho com os mano. deixei todo mundo lá, porque assim, eu era solteiro na época, só tinha meu pai, minha mãe, meus irmãos, os parentes todos. Aliás, meus parentes todos moram lá ainda, Sei, é. todo mundo mora lá. E aí eu vim para conhecer e entender um pouco o que era isso, o hip hop, o que é essa questão aí dos quatro elementos, o que é o quinto elemento, o que é essa troca de ideia, e eu queria conhecer, porque até então eu fazia rap, mas nem sabia o que eu estava fazendo. Eu queria me expressar ali na época, queria cantar, então aí eu vim para cá. Quando eu chego aqui em São Bernardo do Campo, é me apresentado o hip hop, a galera fala das posses, né? Que os manos se reúnem para trocar uma ideia, a gente se reunia para trocar uma ideia, conversar e tal. E a gente monta o primeiro grupo lá no Esmeralda, no Jardim Esmeralda Vila Ferreira. Os meninos tinham até algumas coisas engatilhadas, mas eles nunca tinham montado grupo. E a gente montou um grupo lá que chamava Resistência Negra na época. Aí a gente começamos a fazer alguns ensaios, começamos a perceber que poderia juntar mais uma galera. E aí, quando a gente parou para analisar, a gente estava fazendo já o movimento, que era o chamado hip hop, que ali rolava os quatro elementos e rolava a troca de ideia. Até o Soul, né? Você comentou do Soul, o Soul participou com a gente muitas vezes lá. E o Soul, não sei se ele comentou, mas ele era b-boy, hoje é MC, Sim. e tá aí nas andanças dele. E aí a gente começa a fazer, foi até nesse ritmo que eu tive o primeiro contato com a questão da educação, arte educador social e tal. Foi a partir daí que eu tive esses primeiros contatos com essa área. E aí eu conheci a casa do hip hop, aí eu comecei a entender que o rap era bem mais do que aquilo que eu pensava. Que era só passar uma mensagem, era bem mais do que isso, era vida, era transformação, era salvar vidas, tinha tudo isso Modo de misturado, vida. modo de vida, bom, aí até tem a ver com a questão do modo de se vestir também, na época tinha uns estilos, umas calças big, né, que a galera usava, com 3 listras do lado, tênis All-Star, tinha toda essa pegada aí, então assim, eu comecei a perceber que tinha algo a mais aí, cara, tinha algo a mais que poderia me levar adiante. Tanto que aí eu comecei a perceber essa questão da educação. Conheci você lá na Fundação Criança, né? Que eu já estava lá e você tinha entrado como oficineiro na época, Isso. né? Aí logo depois você fez o concurso, passou e tal, e entrou lá para trabalhar com a gente lá como educador social. E a gente começa a ter esses primeiros contatos e a gente percebe que é passar uma informação, entender o que a gente passou para passar para essa molecada, para a molecada não entrar, cuidado com as drogas, cuidado com os vícios, cuidado com o álcool, ó, não anda com aquele ali, não anda com aquele lá, ó, tem um livro aqui bacana, lê isso aqui é legal, e a gente começa a fazer esse movimento aí, antes até de conhecer a Neuza, essa galera toda aí que vocês já vinham comentando aí. É interessante falar isso. Você está falando de um trabalho em áreas periféricas da cidade, né? Sim, sim.
Que a gente fazia um trabalho no Esmeralda. Com a galera ali em situação de vulnerabilidade Isso. social, e aí tem toda a questão econômica, mas também outros problemas, né? Vulnerabilidade não é só questão econômica. E aí o hip hop já se apresentava como uma ferramenta de transformação. Isso. Lá o CACJ mesmo era um centro de fortalecimento de vínculo com as famílias, né? Uhum. E convivência entre a galera, né? E aí você já estava inserido dentro do hip hop, trabalhando, então você já está trazendo uma coisa legal, que é a coisa da educação, né? Passar para novas gerações e tal, a identidade. Isso era a ideia, né? Até voltando um pouquinho mais atrás, que foi até antes de virar cuidador mesmo, de trabalhar, de educador social e tudo ali, a gente ia pro CACJ, que tinha lá no Esmeralda. Lá no Esmeralda tinha um CACJ lá, Porque que você fechou. trabalhou antes nos abrigos, certo? Não, mas isso foi bem lá atrás, porque Uhum. antes de eu trabalhar no abrigo, antes de vir pro rotativo, aquela questão Aham. toda, eu estava como voluntário. Eu era voluntário num dos CACJ que tinha lá no No Esmeralda. Esmeralda. Era eu, o Célio e o Lepé. Eram nós três, que a gente fazia parte do grupo Resistência Negra, e a gente era voluntário. E é onde o Soul começou a formar uma molecada lá também, Uhum. né? Já jovem também. Então, foi até lá que o Soul, na verdade, o Soul teve o primeiro contato. O Soul tem até uma história aí que é bacana ele contar, não sei se ele contou aqui, né? Mas até falo, Soul, essa história a galera tem que saber. Como é que o Soul vivia, né? Como É, é ele que não era, falou muito, não. como é que era Ele não fala muito isso o aí. esquema dele e tal. Uhum. E aquilo vem transformando. Até eu lembro que eu falei, Soul, agora tá na hora de você pensar numa profissão mais na frente. Porque assim, essa questão de dança possa ser que com o tempo, mano, você vai envelhecendo, então você vai ter que mudar isso aí. E ele já tinha um sonho lá atrás, que era ser psicólogo. Desde molequinho ele já tinha esse sonho e tal. E ele foi atrás, ele conquistou o sonho dele, foi atrás. Mas ele tem uma história bem bacana, cara, que era complicado, cara, a história do Soul. Uhum. E a gente se encontramos lá, ele como b-boy, e a gente era voluntário. Eu, Soul, o Célio. O Célio gostava muito de basquete na época, então ele dava atividade de basquete pra molecada lá e tal. Eu já vinha nessa ideia que a gente já tinha um som, então a gente montamos uma espécie de uma salinha lá para fazer atividade. A molecada começa a cantar, trocar uma ideia e tal. E o Soul dava aula lá de break. E nesse meio tempo a gente começamos a abrir os olhos para essa questão, né? Porque a gente sabia que a gente tinha essa coisa com a gente de transformar as pessoas, de levar informação para essas pessoas. Então a gente começa a ter essa visão que vai além do MC, que é pegar o microfone, cantar uma música, que é fazer uma transformação. Primeiro a gente tentamos nos transformar, né? A gente vem nos transformando, vem pegando uma informação aqui, outra ali. Um de nós vai começar a fazer uma faculdade, aí traz, ó, tem esses livros aqui que tem isso aqui e tal. E era sempre no quinto elemento, essa troca de informação. E aí, numa dessas trocas de informação, que eu troquei essa ideia com o Soul de falar com ele para ele, tipo assim, cara, você tem que ir além disso, Uhum. porque isso aí uma hora vai parar. E todos os outros que tinha lá, que na verdade teve bastante pessoas que não acabaram seguindo Sim. esse ritmo, né? É. Parou no meio do caminho, né? Uhum. Outros se envolveram com droga, teve meninos que morreu ali e Uhum. tal, se envolveu com coisas erradas e tal, porque na verdade a gente vivia com os caras ali, os caras estavam ali perto da gente, os caras até falavam, pô, legal essas paradas que vocês estão Tava fazendo e tal. fácil ali Os também. caras tava sempre ali, trocando uma ideia com a gente e tal. Até quando surge a primeira vaga para trabalhar de educador social, a gente, tipo assim, chegaram para eu, o Lepé e o Célio, ó, a gente conseguiu, tem uma vaga aqui. Mas a gente queria ficar com os três, mas a gente só pode ficar com um, porque só tem uma Uhum. vaga. Cara, foi uma parada muito louca que a gente não pensou muito. Não, o Célio. Uhum. Mas por que o Célio? O Célio, cara, na época ele tava se envolvendo muito com os caras, tá ligado? E qual era a nossa ideia? Tirar ele desse foco. E aí o Célio vai, começa a trabalhar na Fundação Criança, aí ele começa a ter uma outra visão, aí ele estuda aí até acho que é na Metodista, ele fez filosofia, cara. Então, Uhum. assim, ele pegou um outro ritmo, foi para uma outra sequência e tal. E isso tudo dentro do hip hop. De vez em quando até comento com o Lepé, né? Quando eu troco uma ideia com ele, cara, a gente precisa comentar mais do hip hop, porque o hip hop mudou a gente. Ele mudou a gente. Não foi ninguém que veio aqui, não. A gente
viu essa sequência, começamos a caminhar, começamos a pensar na questão do hip hop, começamos a trazer informação. Quando a gente parou para analisar, a gente estava trocando informação e o hip hop foi levando a gente, cara, para esse caminho. E uns anos depois a gente conversava sobre isso, né? Até Sim, porque sim, sim, tinha pô. é até legal você mencionar também, uma dificuldade de entendimento dos cargos maiores ali, né? Certo, A gente certo. era educador social e aí estava sempre respondendo a uma liderança e tal. E aí tinha essa dificuldade É também meio complicado. de pessoas que não é da pegada ali. E a galera não entende Demorava muito, para né? entender o que que era Pô, o que aquilo, que é né? isso aí que vocês estão Achava que era fazendo? só o grafite, só o som, só a linguagem. E não é isso, pô. Isso vem com a educação, pô, vem com a formação de homens e de meninas também, mulheres, né? É, por isso que a gente fala que veio várias pessoas que transformou. O Soul era um menino, cara, na época lá. Ele tinha acho que 14 para 15 anos. Hoje ele é um homem aí, formado e tudo. E outras pessoas que a gente conheceu, que passou Ô, Dila, próximo da gente. uma coisa importante você falou que surgiu oportunidade, essa oportunidade veio da onde? O pessoal ofereceu vaga de educador. Da onde que veio isso? Então, antes na Fundação Criança não existia o tal do concurso, né? Você fazia uma prova Então e tal. já era Fundação Criança, Já né? tinha acabado de sair da FUBEM, né? Que era Isso, ali e tal. E aí virou Fundação Maurício Soares mudou, e aí né? mudou o nome para Que é Fundação uma Criança. autarquia da prefeitura. Porque Isso, além isso daqui aí. do Manja, principalmente de outras, quem é de outra cidade e tal, entender. Quer dizer, já é uma coisa pública aí. É como se fosse uma secretaria da prefeitura. E aí já vieram com essa E a vaga. gente teve uma época que a gente era referência. O CAC-J Esmeralda era referência para os outros CACs. Então, a galera que trabalhava no CAC-J ia lá para ver o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho virou uma referência aí e tal. E a gente participou de várias coisas. Fomos para apresentar coisas na faculdade. Teve uma época que a gente fomos dar até 3 horas de aula dentro da faculdade, né? A gente fomos lá levar a nossa informação, o nosso conhecimento lá para os alunos lá da Metodista lá. Parece que fechou a Metodista agora, né? Já era. Parece que tá no processo, né? Tá no processo ainda, né? é. Porque eu passo ali de vez em quando, eu tô trabalhando ali na Vila Prudente. Aí eu pego o Sacomã ali, eu passo, eu vejo tudo fechado e tal. Eu falei, caraca, essa faculdade aqui e tal. Teve vários amigos que estudou lá, cara. Como que a turma da faculdade nessa época recebia vocês? Então, a gente era tipo. No início chegava, né? Pô, quem são esses meninos aí? Porque a gente chegava naquela pegada mesmo do hip hop, do estilo, calça larga e tal. E assim, isso meio que apavorava a rapaziada que Era não diferente, tinha nada a ver com o movimento, Sim. com o movimento hip hop e tal. E quando a gente chegava e a gente começava a comentar, começava a falar sobre como que é dentro de uma comunidade, como que é a vivência, qual o pensamento do jovem, como que o jovem está pensando. E isso a gente está falando do jovem daquela época, que não tinha tanta referência e nem tanta informação como tem hoje. E hoje é um turbilhão de informação dentro da cabeça da molecada. A molecada não sabe nem o que vai seguir. A molecada Resumiu o que eu falo, é isso mesmo. a molecada não sabe o que vai seguir. Você abre aí o Instagram aí, Tem tanto caminho. tanto Quando caminho. vê, não foi pra lugar nenhum, né? Ei, não Olhou tá- várias possibilidades, recebeu várias dicas, mas não foi pra lugar nenhum, ficou travado. É isso, Recebendo estímulo. Pá, 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 é aquele, né, o engordamento da informação ali, né? É muita informação, É. pô. E aí a pessoa recebe ali e não faz nada com isso, né? Mas é legal ver ter o Dilan aqui, porque eu começo a perceber, assim, que dentro dos convidados que a gente trouxe, cada um é de uma região e cada um traz uma informação diferente. E dentro, assim, de um período muito próximo Muito aqui, próximo. muito próximo aí, tipo, o período vai dentro de 10 anos, né? Então, um período ali onde cada região de São Bernardo tá fazendo alguma coisa. Tem agentes culturais, tem pessoas ali organizando, Trabalhando, né? trabalhando, pensando. E Fazedor tudo de isso a partir cultura, tudo isso- referência, coletivo. tudo isso a partir do hip hop. E aí, quando você pega e se fala, Dylan, que vocês estavam estudando, que vocês estavam ali exercitando o intelecto, como você ou vocês se despertam, tá? Para estudar, para buscar conhecimento. Por quê? Tipo, por que que isso aconteceu? O início de tudo foi a música.
A gente tem o hip hop e o hip hop ele traz a informação real do que acontece e muitas vezes o hip hop ele também bate na história. Então, o que acontece? A gente precisa saber como foi essa história, o que aconteceu, como foi isso, como foi essa questão do descobrimento, né, que eles falam tanto e tal, como foi, que lei, assinar a Lei Áurea e tal. Então, assim, a gente tinha muito foco dentro da questão negra, porque, assim, a gente vinha com uma ideia, o nome já dizia, né, Resistência Negra, e no início a gente tinha uma ideia de pregar pro negro abrir a mente para evoluir aí e tentar despontar para algum lugar, né? Ah, vou virar um segurança, vou virar um soldador e tal. Ter uma profissão, não ficar só lá dentro da comunidade, olhando o menino subindo e descendo, o outro ali vendendo, o outro soltando alguma coisa para Só sendo recrutado, né? Isso, sendo recrutado ali. Até eu também fui recrutado uma vez, me enquadraram lá uma vez lá para perguntar se eu queria. Não, você só fica aqui e tal, pá, você não bebe. Mas quem não foi recrutado ali, né, É meu? complicado. Então, assim, voltando a falar da informação, a gente começa, entre a gente mesmo, a gente começa a procurar isso, entender isso. Primeira coisa é entender o hip hop. O que é o hip hop? Da onde surgiu isso? Qual foi esse movimento? E a gente vai lá atrás e a gente entende que África Bambata, cara, ele junto lá com a galera lá, eles fizeram uma festa para arrecadar o dinheiro para pagar o estudo de uma menina lá. É. Aí é muito louco, porque assim... Tem quem fale que o hip hop começou por causa de uma menina. Isso mesmo, cara. O hip hop começou aí, os caras montou a festa chamada o hip hop, que foi os 4 elementos, que eles não se juntavam, cada um tava despontado para um lado e tal, e aí eles montaram essa festa, juntaram para arrecadar dinheiro para pagar uma educação de uma criança. Pagar uma educação de uma criança. Então, o que a gente entende, a galera que vem estudando o hip hop? O hip hop, ele foi feito para trazer informação pro próximo ali, para ele evoluir, para ele crescer, para ele ter uma outra visão. Abrir a mente. Pra quem tava marginalizado, Eu né? percebo que hip hop, assim, tipo, em tudo que a gente já conversou, não só aqui, eu percebo que hip hop é comunidade, né? É juntar, assim, além de tudo, assim, é comunidade, assim. Comunidade e movimento de forma consciente, né? Sim. É por isso que você vê essa rapaziada mais antiga, os mais conservadores aí do hip hop e tal, não querendo se envolver com essa molecada nova que tá fazendo o trap, essa batalha de rima, essas batalhas de rima, porque assim, tá mudando totalmente a visão do que era o hip hop. Que aí os moleques vão pra lá pra Boa. Fale mais sobre isso. Os moleques vão pra lá pra discutir, acaba até gerando uma briga, né? Não sei se vocês viram aí na internet, o Johnny e o Samuel aí foram até pro boxe. Não vi não. Foram pro boxe aí e tal. E o Johnny sempre falando, não, vou te pegar, você usa maquiagem, não sei o quê. E tal, o que aconteceu? Eles dois treinou e foram pro boxe lá e tal. Chegando lá, o Johnny não conseguiu nada, cara. E aí, o que acontece, mano? Tem muito cara que rachou a cara, porque o que acontece? Muita gente tava apostando no Johnny. Porque o Johnny vinha trazendo a ideia da cultura, vinha trazendo a ideia da informação, de isso. Esse moleque aí não pode estar envolvido, que esse moleque pinta o olho, passa batom e tal, porque o Samuel, ele faz isso, né, mano? Ele usa maquiagem. É dele, né, mano? É da geração dele. Cada um. E aí, só que ele treinou o moleque. O moleque, tipo assim, não deu tempo pra ele, cara. Ele ganhou por pontos ali, não foi lockout, né? Mas Caramba, ganhou. não vi, não. Ganhou. Na internet, a internet, quem tá dentro do hip hop aí só tá falando disso, cara. Antes tava falando do que aconteceu lá no Rio, né? Daquela operação. Mas eu tô na operação ainda, cara. Eu também tô na operação ainda, não é é. possível Eu que também. começou, né? Então, cara, e foi muito louco, né? Porque assim, o que acontece? Meus camaradas estão tudo lá no Rio, né? Falando dessa operação. Pessoal, aqui, ó, só pra não ficar na dúvida, estamos gravando esse episódio no comecinho de novembro. Dia 4 do 11. Dia 4, É. isso aí. Então é por isso que a gente tá aqui, tá muito fresco a questão da operação no Rio.
Certo? Então, assim, aí tipo, até então eu não sabia que tava acontecendo isso no Rio, não, cara. E aí me chega, eu faço parte de vários grupos lá no Rio, lá, e um monte de imagem. Moleque tomando tiro, moleque sem cabeça, vídeo e tal. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? E lá no trampo, que eu acabo assistindo o jornal lá no trampo. Quando eu vou pra lá, a molecada fica assistindo, eu sento com eles lá, então a gente assiste um jornal lá. E aí que eu percebi que tava tendo uma operação lá, os caras fizeram um cerco pra cercar os caras lá no complexo. E acabou acontecendo o que aconteceu, né, mano? Meteram Os cara bala queriam pegar nos o Dória, caras, queria... Cara, é um movimento muito louco, tá ligado? Tipo, uns falam, não, é isso mesmo que tem que fazer, outros... Cara, é vida, mano. Vida, cara. Já que cercou os caras, vamos levar os caras e vamos deixar eles aí no... Vamos prender e tal, vai em julgamento e tal, ele vai pagar por aquilo que ele fez. Não, mas os caras já entraram detonando. Então, assim, tem muita gente aí que até comenta sobre isso. Vários MCs vieram comentar sobre isso. Esses MCs, a galera mais conservadora, essa galera mais nova também comentou sobre essa questão aí dessa operação, que morreu muita gente. E além da rapaziada que fazia parte daquele movimento lá, do tráfico e tal, morreu gente inocente ali, cara, também. Não tem como garantir que E não, né? o outro lado também foi, morreu 4 policial e já é oficial, que não lembro o número agora, talvez 14, que não tinham nenhuma indicação, não tinha nada. 14 mortos ali. Entendeu? Mas Isso é muito complicado, cara. A gente Não, percebe. então, cara, legal até você trazer isso, que a gente já liga com o que a gente tava falando, e aí surge uma discussão assim também, que algumas pessoas trazem, né, aquela velha história que a gente conhece, que a gente falou tanto, né, as comunidades precisam ser ocupadas, né, pelo poder público também, mas assim, falando de arte e de cultura. Para combater isso. Você estava falando agora de como que o tráfico tá ali fácil, chamando e tal. Que você diria a respeito? Tem esse sentido? Porque tem gente que fala, mano, pelo amor de Deus, ali só tem traficante pesado, ninguém tá ali querendo fazer grafite, não. Não tem nada a ver. Então fica essa disputa. E outra coisa, né? Ele vai fazer a colocação dele. Eu ouvi umas coisinhas assim. É claro, assim, a gente vai pra internet e tem um monte de gente que parece que é especialista em segurança pública, né? Temos nossas opiniões, se certo ou se errado, mas de uma coisa é fato, né? É arte e educação. Então, ou seja, cultura e educação que transforma a molecada. Se o mais velho vai ser transformado, eu não sei. Mas aqui a base vai, Cara, ela vai. E outra, que isso tem um limite. Isso a gente viu escrito, sim, né? sim. Isso tem um limite. Tem. Mano, que você fala, velho, a gente ocupando aqui com cultura, a gente trouxe pra gente, a gente viu muito isso na prática, né, Dilo? A gente trouxe 10. Mano, um decidiu. Sim. Moleque é sangue nos olhos. É ou não é? Tem aquele que vai e não quer saber se tem oportunidade. Ele vai. Mas a gente trouxe os 10 que isso. poderia ter A sido. semente foi plantada. Aí, mano, esses dias eu postei, velho, pra não ficar só uma coisa sempre a bolha falando pra dentro da bolha, eu postei uma fala do ex-capitão do BOPE. É um famosinho que, inclusive, Assim, que é do final do filme, né? foi muito inspirado nele, o Capitão Nascimento foi muito Sim, inspirado sim, nesse cara. E ele falou. E aí ele fala com a honestidade dele. Sim. Tanto ele fala, ó, gente, também não é assim, a gente vai lá pra prender, mas os caras tiram, a gente atira de volta, hein? É uma questão. Mas assim, vamos falar a verdade? Tem que ocupar. Porque você faz uma operação dessa, daqui a um tempo você tem que fazer de novo, Tem que porque fazer de você novo, abandonou porque é a comunidade. Então tem que ocupar sim, o poder público tem que estar lá sim, tem que ter arte e cultura lá É isso. sim. Ele fala. Se um não ocupa, o outro vai ocupar, cara. Então, E sempre melhor foi que isso, né, cara? ocupemos, Sempre foi melhor isso. que ocupemos com arte e cultura. Terminando de falar aqui, ó, Dylan, velho, a gente é do mesmo lugar. Sim, pô. Velho, hip hop te salvou, a arte me salvou, entendeu? É o que salva. A gente Entendeu? entende, cara, que a arte, ela salva vidas. A gente sabe disso. E lá falta muita informação, falta isso, falta ter a ocupação. A gente sabe que assim muitos entraram nessa linha, né? Foi pro tráfico, ou outro tipo roubar, sei lá.
por falta de oportunidade. A gente sabe que muitos foram por falta de oportunidade. Eu falei do Célio aqui, cara. O Célio estava envolvido com os caras, já estava envolvido com os caras, totalmente envolvido. Surge uma oportunidade do cara virar educador social. Aí esse cara virou as costas para essa oportunidade? Não, cara. Ele foi. E foi de cabeça. Se formou em filosofia e tal. Tá aí trabalhando. Eu não sei por onde que ele anda nesse exato momento. Eu sei que agora ele tem uma filha, né? Parece que ele casou, ele saiu de lá do Esmeralda, né? Ele morava no Esmeralda. Aham. Ele saiu lá do Esmeralda. Então, assim, a gente sabe que é a falta de oportunidade. A falta de oportunidade. E isso eu vi até nas meninas que estavam ali, próximas ali. Aquelas meninas adolescentes, eu lembro quando eu chego, porque assim, eu já chego de maior ali naquela Sei. quebrada ali. Eu tô com 21 anos. Puxadinho. Entendeu? Eu já tô com 21 anos ali, chego com 21 anos. E assim, eu vejo que as meninas estão meio perdidas, querendo se envolver. E aí eu falo, pô, vocês sabem que tem mais do que isso, né? Vocês conseguem mais, vocês conseguem ir além. E as meninas param pra ouvir. Aqui ideia Mas, necessária, né? mas aí o que acontece? Cara, até onde que eu posso oferecer? O que que eu posso oferecer? Aí eu ofereço até aqui. Daqui pra lá tem uma barreira que eu não vou conseguir Com a atravessar. pessoa, né? E aí tem que ser um outro ali. Não só E aí chega nessa, pessoa, né? chega nessa barreira, não tem mais ninguém. Porque assim, ninguém quer. É mais fácil eu derrubar, que nem aconteceu nessa operação, ir lá derrubar, que nem você acabou de falar, e tá lá. Some de lá, daqui a pouco eles voltam tudo de novo. Faz muito sentido isso aí, meu, que não tem a ver só com a pessoa. Tipo, a pessoa ela tá ali e é isso, né? Traz uma ideia e aí expande, beleza, tem outras oportunidades. Vai até certo ponto, mas é isso, depende de uma outra pessoa com determinados. De uma outra circunstância né, também, né? com determinadas circunstâncias, requisitos e tal, para conseguir. Porque Possibilidade, né? isso, porque assim, dentro da quebrada é muito isso. E assim, entra década e sai década. É a mesma coisa. A galera, eles, né, o pessoal da quebrada tem dificuldade de ver mesmo, de ver além, sabe? Tipo, Réveillon, Assim, tudo é só ali naquele mundinho, porque é realmente difícil. mesmo com esse turbilhão de informação, falta informação Isso. pra galera. Porque falta Falta- uma informação mais direcionada, né? Isso, pra você dar mais direção. Opa, é aqui, ó, o caminho é aqui. Ô, Tá Digão, vendo o buraco? Mas o que que você vê de diferença, né? Então você viveu lá no Rio e você viveu aqui, já pegou uma transformação aqui na quebrada aqui Sim, em São sim. Bernardo. Qual paralelo que você pode fazer aí da transformação que ocorreu, né, nesses locais do Rio e numa quebrada, por exemplo, aqui em São Bernardo? Tem uma diferença? Cada quebrada tem sua característica ou não? Todas andaram ou não andaram meio que da mesma forma? Eu acho que, assim, a galera não andou da mesma forma. Eu vejo lá no Rio, quando eu vim pra cá, ainda a gente não falava de milícia, não falava dos policiais que estavam indo pro outro lado e tal. A gente não comentava nada disso. E aí eu venho pra cá, pra São Paulo. E aí começo a ter os primeiros contatos, os primeiros movimentos ali. E eu vejo a galera daqui crescendo. Mas a minha galera de lá do outro lado, eu não sei como é que tá a sequência. Ou troco uma ideia com um, troco uma ideia com o outro. Ou fulano de tal faleceu, ou mataram fulano de tal, ou sabe? Esse tipo de conversa. E aí quando eu passo muito tempo aqui, que eu venho pra cá, quando eu começo a namorar com a menina, que eu vou morar com ela, eu fico muito tempo sem ir no Rio, tipo 6 anos sem ir no Rio. Aí quando eu chego no Rio, houve uma transformação gigantesca por lado da criminalidade. O Uma tráfico, transformação negativa, né? negativa da coisa. Aqui, se a gente analisar, teve até um lado positivo, mesmo com trancos e barrancos, isso que eu queria saber. teve a questão positiva, pelo menos ali onde que eu morava, Uhum. onde que eu moro, né? Não morava não, onde que eu moro, eu vi que teve, pô, o Célio, o Lepé, esses caras, mano, tudo veio mudando. O Soul, eu também vim nessa sequência e outros vieram. Claro que alguns ficaram no meio do caminho, parou ali no meio do caminho. Mas lá no Rio, a história que eu vejo, tá ligado? Tipo assim, que a maioria daquela molecada que eu tava ali se envolveu, foi embora. Muito mais Que, decadente do que... porque assim, lá no Rio a galera demorou a entrar nessa linha de troca de informação. Eu Não, passar tanto é que informação. você veio
pra cá. Pra conhecer isso, Em nada. busca do hip hop. Esse- Quer dizer, aqui tava acontecendo mais. A Isso. cultura tava. Puta, relaciona Putz, isso. animal, relaciona não, a animal. transformação dentro de É, locais parecidos, mas um lugar a cultura tá rolando mais ativamente, a galera tá se conscientizando através do movimento. Até a galera que me conhece lá no Rio, né? Quando eu chego lá, que eu vou comentar, que eu sento com a rapaziada tá ali tomando uma cerveja e tal, eu troco ideia. Cara, você tá diferente, mano. Você mudou. As mano. ideias Ô, seu diferentes, pensamento pá. é outro, cara. Olha o pensamento Tá seu falando e tal. bem, né? O pensamento é um outro, tá? Houve uma evolução gigantesca, porque assim, eu venho pra cá, eu percebo que eu tenho que estudar um pouquinho mais, aí eu começo a correr atrás, começo a fazer um cursinho aqui, um cursinho ali e tal. Enquanto isso, lá do outro lado, aquela molecada que fez uma quinta série ou oitava série, parou por ali, porque no Rio tem muito, não sei se já falaram isso pra vocês, lá no Rio acontece muito assim, a galera consegue um arroz, um feijão, pra eles a vida deles é aquilo. Tanto que assim, eu fui lá no Rio semana passada, eu estive lá no Rio lá, meu irmão teve um AVC, eu fui lá, né, pra ver meu irmão e tal. E aí eu tava conversando com a galera. Cara, a galera tá tudo nessa parada dos auxílios. É. Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. E vivendo disso, pagando aluguel, coisando e tal. E a cervejinha não falta do final de semana, ou do dia ali e tal. Então, assim, a galera entra eu até, com a minha família, eu falo assim: vocês têm que quebrar o ciclo. Vocês têm que sair disso. Se vocês ficar assim, minha mãe foi e ficou rodando ali. Meus irmãos continuam rodando. Veio os primos, estão ali rodando, os Não, sobrinhos. e E a imagina galera continua se nesse movimento, ser cara. adolescente nesse ambiente. Te falta referência. É o que eu ia comentar Te agora. falta referência. Te falta olhar para outro caminho que não existe outro Porque caminho. assim, Ninguém tá caminhando o outro caminho. olha só que louco, né? O meu irmão teve esse AVC, ele tá morando com com a minha sobrinha, que é a filha dele, e eu fui lá visitar ele. Aí eu chego lá, sabe como é que tá os adolescentes, que é filho dessa minha sobrinha? Estão no quarto, mexendo no celular o dia todo, cara. É o dia todo no celular, olhando pra tela. Mas mas ele faz aquele movimento. Opa, quero fumar. Porque ele já fuma também, a molecadinha, né? Quero beber uma cerveja. Aí eles fazem esse ou até droga, eu não sei. Porque, assim, eu não vi, né? Eu não posso falar sobre isso. Mas assim, a cerveja e o cigarro, que é droga também. Eles vão atrás, cara. E assim, Não, é o ele símbolo faz. que quer ser adulto, né? É, Nós temos que virar adulto. Eles fazem esse movimento de correr atrás dessas questões e volta pra dentro de casa e fica lá trancado, lá mexendo no celular. Só rodando o dedinho. Isso. Só E passando assim, por é uma coisa que a gente percebe assim que como o ambiente ele é muito significativo na nossa transformação, né? Então assim, é por osmose ali. Ou na estagnação. É isso. Então, Então- e é interessante isso, né? Essa divisão não, mas esse paralelo entre Rio e São Paulo, né? Rio São Paulo, que é isso que a gente sempre comenta mesmo, né? Que São Paulo é por independente, beleza, mas eu tô em São Bernardo, não tem problema. Você está em Mas São assim, Paulo. a visão que a gente tem lá de São Paulo, É. que aqui é pra trabalhar, é pra correr atrás. Eu acho que essa é a visão, então, mas eu acho que essa é a visão Isso é do Brasil todo. Uma visão que tem lá no Rio. Não, mas no Rio. Lá no Rio, até Fala pô, muito quando eu chego lá, que eu converso com o pessoal, cara, aqui vocês estão em outro movimento. Tanto que assim, eu até falo com o pessoal aqui, aí eu falo, caraca, aqui vocês não brincam, mano. Aqui vocês não param pra tomar uma cervejinha depois. Acabou o trabalho aqui, vamos ali tomar uma cervejinha. Mas eu falo que é Brasil todo, pô, porque quando eu fui para outros estados, Também tem é esse a movimento. mesma coisa. Tem esse O movimento. pessoal pegava A visão. Você, São que é Paulo, o- vocês. Pô, É um exagero, né? E Eu eu lembro que estranhava na, também. na firma, porque tem a rixa, né? A rixa. Sim, tem. São tem. Paulo e Rio. É. E aí na firma a galera falava mal de carioca, mas assim, na firma, uns puxa-saco lascados, sabe? Esse povo que deixa a mulher em casa no domingo pra ir fazer hora extra pra agradar o patrão. Aí. Você entendeu? E ficava falando mal de carioca e não sei o que e tal. É porque carioca não tem ambição, que os caras, mano, os caras vai no meio da semana na praia e tal. Falei, velho, só tô vendo vocês falando das qualidades Das dos carioca. qualidades, é. Pô, é pra morrer de trabalhar então? É vocês que estão certo? Pô, então acho que nós temos que aprender um pouquinho carioca também. Mas é lógico, a gente... As duas pontas, né? O radical É. é você se conformar demais com a vida e não correr atrás de nada,
como você tá citando alguns exemplos. Certo, O certo. outro lado também é você achar que a vida é só, que você é só o seu trabalho e não viver. Não, mas aí eu falo com as pessoas aqui, que é o seguinte, a galera curte, certo? Mas eles levantam às 5 da manhã pra ir trabalhar. Eles pegam o É isso. trenzão de Nova Iguaçu pra ir pra Central do Brasil. E o trem lá é diferente daqui, cara, é lotado. E lá, Você é doido. Você é doido. Eu já lembrei da. Eu já Então, lembrei da luz aqui, cara, cara. eu de vez em quando eu converso sobre essa questão do trem, lá trem, os ônibus e tal, e o transporte público, né? E também falo sobre a questão dos hospitais. A galera aqui fala assim, caraca, o hospital tá cheio, tá muito lotado. Não sabe o que que é cheio. Vocês não sabem o que é cheio. Vê mais. Eu falo, cara, vocês não sabem o que é cheio. Cara, lá ó, tem um hospital ali em Três Corações, em Nova Iguaçu. Cara, ninguém nem quer ir pra lá. A galera não vai. Porque a galera acha que for pra lá vai ficar por lá. Como é que tem dignidade, né? Então, assim, ó, pra você ter uma ideia, minha mãe tá com 83 anos, cara. Se eu falar assim, mãe, a senhora não tá bem? Vamos lá no hospital, lá no Três Corações, lá. Ela não quer ir, cara. Ela fala, não, Você é louco. eu vou aqui na farmácia, compro um negócio. Tá tudo Que se eu for pra lá, eles vão me matar. Olha a visão que a galera tem. Eles vão me matar lá. Vão me dar alguma coisa pra mim. Não, falta de confiança. Não tem confiança, cara. E os hospitais tudo lotado, cara. Não, Tudo lotado mesmo. O UPA, cara, eu tava. Essa semana que eu fiquei lá, né? Aí o meu sobrinho foi levar acho que foi o cunhado dele, levar o menino lá no hospital. Falei, caraca, mas o UPA não é aqui pertinho, não? Cara, o UPA é como se fosse daqui, vai. São Paulo, cara. Meu Deus. É longe demais. Nova Iguaçu, cara. A gente tá falando de uma cidade que tem um movimento gigantesco, sabe? Vai, Existe vai encaixando essas peças, vai encaixando essas peças. Existe várias coisas. E aí, uma outra coisa que cresce no Rio, um comércio da saúde. Em todo lugar tem uma clínica. Os caras sugam o dinheiro dos aposentados, sugam o dinheiro daquela galera. Tanto que, assim, é complicado. Lá, tipo assim, tem uma galera que vive dando golpe nessa galera mais velha. Uhum. Os aposentados, eles dão o golpe. Minha mãe mesmo, ó, pra você ter uma ideia, minha mãe, ela tá chegando no estágio que tá começando a vir o Alzheimer, esquecendo das coisas e tal. E aí eu tava lá conversando, aí minha sobrinha chegou, falou assim, ô tio, a avó só vai ter pagamento só em março agora, do ano que vem. Eu falei, ó, mas como assim? Porque ela tem a aposentadoria dela e tem a aposentadoria do meu pai. Ela recebe duas aposentadoria aí de um salário. Então, são 2 salários aí que ela recebe. Ela só vai ter pagamento só em março. Porque o pessoal ligou pra ela, enrolou ela e tal. E minha mãe, ela fica sozinha. Ela tem uma salinha, o quarto lá dela lá e tal. Ela vive sozinha. Não tem ninguém com ela. Eu falei, mãe, vai morar com Marilene, que a Marilene é minha irmã que mora bem próximo dela lá. Ou a senhora vem morar comigo. Pra cá, pra São Paulo, ela não quer vir. Ela fala que aqui é perigoso, cara. A minha mãe fala, cara. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. O que você tá fazendo naquela cidade de louco lá? Essa é a minha fala da minha Não mãe. dá pra convencer ela, não, mano. Seria bom. Vim pra cá, Você então. ficar Cara, perto dela. aliás, E pra ela que São Bernardo nem é São Paulo, é tipo interior. essa pegada mesmo que eu falo com ela, que é tipo, ela fala, chove em São Paulo, aí São Paulo acaba, né? Debaixo de água. Dila, como é que você tá aí? Como é que você tá? Como é que tá as coisas aí? Então, ela fica nervosa, me ligando, me mandando mensagem. Mãe, aqui é São Bernardo do Campo. Ela no meio do tiroteio preocupada Tô com longe você. disso aí. Cara, e quando a gente fala de violência, tiroteio, ela fala que aqui é mais violento do que lá, cara. Não, mas pra você ver, né, que no final das contas é como a mídia manipula e passa a informação, porque ela assiste Isso, a que partir da televisão, né? Isso é a visão que ela tem é o que passa na televisão. A mesma coisa é aqui, pô, a visão que a gente tem do Rio, a visão que a gente tem de outros lugares. E assim, Mas aí você sucessivamente. falou dessa rixa que tem, cariocas e paulistas, né? Então, assim, até parece que isso tá na mídia também. A mídia mostra claramente as coisas ruins que acontecem aqui, lá no Rio. E as coisas ruins que acontecem lá no Rio, aqui a notícia explode. Sim. Então, assim, minha mãe tem uma visão que aqui é violento. Aqui é um lugar ruim. Aqui é brabo. Aqui morre gente todo dia. Aqui é faroeste caboclo. É um negócio. E a gente tem essa visão do Rio, que nem aconteceu agora, essas questões aí que aconteceu lá no Rio lá. Porque tem assim, a gente tem, né, mano,
O PCC aqui também, né? Não, isso Mas a é. ocupação, Não, as ocupações, como, principalmente o vermelhinho tá crescendo e dominando várias áreas lá, é um Então, fato, né? aí que tá a coisa toda. Não é só o PCC que tem aqui. Tem a outra galera também. Não, assim como lá também não é só o vermelho, né? Sim, é isso. Tanto que, assim, tem os caras que estão saindo de outro estado e indo pro Rio. Então, os caras que estão no meio dessa Sem falar galera da aí milícia lá também. E sem falar dessa. A Melissa é muito complicado, cara. É um negócio muito louco. Meu sobrinho, ele comprou um apartamento. Eu não lembro o nome do local onde que ele comprou. E lá tem essa galerinha. A Melissa Esses tá lá. organizadores. Os caras que organizam tudo. Internet. Note que a gente tá falando com certo respeito aqui, viu? Porque a gente nunca sabe quem tá assistindo. Aqui a gente como é que funcionam as coisas, ninguém é contra ninguém, sim. né? Aqui é só Não tem, só relatando mesmo. Uma troca de ideia. Uma troca de ideia. Uma troca de informação. E ainda estamos falando de hip hop, porque o hip hop sobrevive, vive e transforma a partir desses meios aí. Isso Nasceu a partir da violência, nasceu para ser uma alternativa à violência. É por isso que a gente tá nesse assunto. Então, assim, cara, é complicado. Você quer internet? Você vai ter que comprar com a gente. Você quer um gás? É com a gente. Se você demorar 2 meses e não for lá comprar o gás com os caras vão lá na sua porta. Ô, vizinho, o gás não acabou ainda não? Como é que tá o negócio? Estado paralelo, Estado paralelo. Por isso que Cê- os caras que não estão tão errados assim. Você tá entendendo, cara? Tem esse movimento, tá ligado? Da TV a cabo, lá tem não sei se aqui tem, né? Mas lá tem GatoNet. Uhum, E tem a tal do GatoNet, que é a internet e a TV a cabo e tal. É com os caras. uhum. Dependendo do local Aqui tem, só não é com os caras, né? Dependendo do local que você está, cara, você não consegue conversar acesso a claro outras não, tem que conversar com os caras. É os caras que resolvem. Mas tem coisa que a gente não fica sabendo também, viu? Que a gente não entendeu ainda. Porque, assim, essa parada toda, mano, você imaginar como é que é o financiamento desses caras. Como é que chega a esse ponto, né? Então, velho, não, o que financia? Então, tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente nem se liga. Mas já os caras já estão com a mão ali. Porque, velho, já ficou um pouquinho no passado a parada da droga. O negócio deles, Mas lá no Rio, não é mais só droga, não, cara. É território. Território. Dominar território e receber por isso. A droga foi virando a porcentagem do negócio. Cara, mas aí a gente para pra analisar, cara. Isso vem do Brasil colônia, cara. Isso vem lá de trás. Os caras ensinou pra gente, alguns absorveram e vieram trabalhando dessa forma. Isso é o jeitinho europeu. Então isso vem de lá de trás, cara, dessa coisa. E eu, olha, muito doido que essa semana passou na Globo lá, a Mulher Rei. Sim. Então, ela vem dentro dessas questões lá na África, quando eles começam a querer comprar os negros, os próprios negros vendendo os negros e tal. Aí tem esse reino, que eu não lembro o nome, que aí quer parar com isso. Eles querem trabalhar, eles querem ter a economia deles, eles estão querendo até vender, se eu não me engano, azeite de dendê. Aí o rei pergunta pra mulher que faz o papel de mulher rei, se o azeite de dendê ia conseguir manter eles. Porque assim, eles queriam parar de vender os negros, porque se eles continuam vendendo negro, a gente está perdendo a nossa população. E daqui a pouco eles vão invadir e vão levar a gente também. Então, assim, eles queriam também ali. E aí ela fala, não, a gente consegue. Aí mostrou para ele que o trabalho poderia levantar aquele reino. E os outros reinos se ajuntaram para derrubar esse, porque esse queria crescer com trabalho, com informação, trazer coisas boas pro povo, e os outros não, cara. Era muito louco. Cara, Mulher Rei é muito da hora. É legal cara, mesmo, com a Viola Davis. Já assistiu já? Não? Não, Cara, baita filmão, meu. cara, Baita filmão mesmo. É muito deve bom. ser. Na verdade, estão até falando aí que de repente vai sair a segunda. Eu queria muito, porque teve uma campanha muito legal. Cara, é muito doido, cara. Vou dizer pra você, eu assisti esse filme já umas 3 vezes, cara. mesmo. Todas as vezes que eu assisti, eu me emociono. Porque, assim, são histórias que tocam muito. Porque, assim, é que nem eu falei, a gente sempre veio falando sobre a questão do negro, veio trazendo informação do negro, a gente bate no sofrimento, bate em tudo nessas todas as questões. Raízes, né? Então, a gente vem batendo nessas questões todas. Então, assim, essas histórias me emocionam muito, cara. Lógico. Eu tava no trampo ontem,
E aí os meninos subiram pra dormir e eu fiquei lá assistindo lá, cara. E quando eu reparei, eu tô me emocionando com uma história que eu já vi 2 vezes. É, lógico. Pra Duas você ter vezes. ideia, o filme Mulher Rei, ele é inspirado, tá? Ele não é biográfico, mas ele é inspirado numa história real, Isso é um cara. biográfico. Porém, e aí, as Dora Milaje de Wakanda, de Pantera Negra, é inspirado na história que inspirou Mulher Rei também. Porque lá na África tinha esse esquadrão de elite onde as mulheres era a elite ali. Elas que Guerreiras, né? eram as guerreiras, Elas eram entendeu? guerreiras. Que O Agogi. protegiam Agogi. isso, entendeu? Então, Elas se protegiam, as mulheres eram guerreiras. E no reino deles, né, tinha uma história que um irmão, ele concedeu que a irmã virasse, por isso que ele tem esse nome da mulher rei, que reinou junto, como um só. É. Então, assim, o rei, ele tem como escolher uma mulher para vir reinar com ele. Ele pode reinar sozinho, Sei. mas ele pode escolher uma mulher para reinar com ele. E aí tem até a briga entre as esposas, que a esposa quer ser rei também. E aí como é que é a Viola? A Viola Viola Davis. Davis, Aí ela que é a guerreira, ela que ajudou a salvar ele quando os caras estavam querendo invadir lá e tal. E ela é uma guerreira ferrada, cara. Muito, o filme é emocionante bem demais, legal cara. O mesmo. filme é Por isso- emocionante. Por isso que eu falo pra você, assiste Pantera Negra, além das inspirações, porque é um, porque, assim, é um muita filme galera que é um bate filme que vem- naquele glamour do Pantera Negra, é uma civilização evoluída e é. tal, mas assim, a gente tem que tentar pegar a história, Isso, pegar, tipo, as influências que eles trazem. Cara, Porque o que ele, inclusive, você sabe que foi no cinema ali, do jeito que a gente tá vendo, que foi colocado pela primeira vez um afrofuturismo mesmo. Foi no filme, não é nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, os quadrinhos, pincela isso que eu ia ali. falar, os quadrinhos ele passa meio por Pincela, cima, cara. E aí, no cinema, quando com diretores negros, Isso. roteiristas e tudo que a galera vem e põe a mão na massa. Cara, esse filme também é um filme que me emociona. É assim, pela história, Assim, quando a gente fala do glamour que tá mostrando ali, que é aquela questão de uma civilização. Do afrofuturismo, e tal. Aquilo ali eu nem me pego naquilo, cara. Me pego na história. Do negro ali e tal. A questão dele tá galgando, subindo o degrau e tal. Aquela coisa de você proteger os seus, né? Que tem isso também. Ele se protege O e que tal. me pega também no primeiro filme é o vilão. Aquele vilão ali, que é o vilão que ele é norte-americano, mas entende o que tá acontecendo com a cultura dele e que ele acredita que o que a cultura dele tem deveria ser para todos, né? Ou não, né? Que ele achava que ele não acha que tem que ser para todos. Ele tem visto, enquanto ele vai em museus em vários lugares, ele tem visto o que as pessoas fora ali da cultura dele tem feito, tem pegado. Na verdade, ele é filho do irmão do rei. Do irmão do rei. Do irmão do rei. E o irmão do rei passa toda a cultura pra ele, quando ele é moleque, vem passando. Até a questão da identidade, que eles têm uns negócios, acho que é na língua, né? Sim. Que mostra que você é wakandano. Então tem toda essa sequência aí que mostra. Porque as tribos tinham isso, de se marcar. De se marcar, né? De falar, pô, não, eu sou dessa tribo aqui. Então tinha essa questão. Então, assim, o pai dele ensina tudo pra ele, mas ele cresce lá nos Estados Unidos, fora daquela realidade, mas ele sabe até falar a língua deles e tudo e tal. E aí, ele acaba indo pro lado errado, né? Porque, assim, as influências, né? Mas é interessante, porque assim, no filme, e assim, ainda falando sobre negritude, ainda falando e quando a gente fala de negritude, a gente também tá falando do povo periférico, onde é a maioria, né? O povo periférico, a maioria é o quê? É gente preta, né? Então, quando a gente fala sobre essas coisas, é trazendo justamente a consciência, né? Para essas questões, assim, tipo, de ancestralidade, da onde vem, do porquê, de várias questões. O legal dessa parte, Dylan, pra mim, no vilão aí, tá?
É isso, assim, é que é um cara que ele não deixa suas raízes, ele não deixa sua ancestralidade, e mais do que isso. Por isso que ele não é bem um vilão, ele é como é que falam? Que é o cara que não é nem vilão e nem herói. Ele é um anti-herói. Pra mim ele é tipo um anti-herói. Porque ele é o cara que ele é o Porque, na cara verdade, depois ele entende. não, Ele para, ele, tipo assim, porque ele vai ter nas ações dele, aí quando ele tá ali pra perto pra ir morrer mesmo, né, e tal, pá, ele, opa, calma aí. não, ele entende que assim, ele foi um extremista, Sim, né? sim. Mas no final das contas é um cara que tá certo. Tipo, E- ele tá vendo, meu, como o povo branco, sabe, como os Mas grandes aí, ó, países ricos olha, estão roubando, olha sabe? como é que é muito louco, né? Essa história, né, ele tá falando e eu tô começando aqui a lembrar de algumas outras histórias. Quando a gente inicia com Resistência Negra, aí eu vou voltar pro hip hop. Boa. Quando a gente inicia com Resistência Negra, qual era a nossa ideia? Pregar pro negro. Uhum. Então a ideia nossa era passar pro negrão. E aí o que que acontece? O Lepé, você conhece o Lepé? O Lepé, cara, ele vem com uma música que chama Negros e Brancos. Puta, mano. E nessa música falava, assim, eu não lembro a música pra falar pra vocês assim exatamente, mas a ideia da música era simplesmente essa. Aqui dentro da comunidade não tem só negro, tem branco também no sofrimento. E por que que a gente tá só conversando com o negro? A gente só quer conversar com o negro, a gente só quer falar das raízes negras e tal. A gente tem que contar as histórias no todo, e a ideia de salvar, de transformar, é todos que estão ali, porque todos estão no mesmo barco, cara. Uhum. Estamos ali na mesma arca, né? Uhum. Sem direção, né? Porque não tem o timão, não tem nada. Tá sem direção, mano. Vai pras pontas, vai pro lado, vai pro outro e tal. E a gente fica nesse emaranhado de coisa. E aí, quando o Lepé chega com negros e brancos, faz a gente analisar, cara, pensar, puta, mano. A gente tá aqui só querendo falar do negão, só querendo salvar os negros, só querendo. E a gente entende que tem branco ali no sofrimento também. Que ano que foi isso, mais ou menos? Cara, olha, isso tem tempo, hein, cara? É. Isso tem tempo. Cara, foi ali vai, 98 para É, porque é 99. uma discussão ainda cara. atual, né? Olha, essa é muito, questão de- isso é muito louco, né? É muito atual, cara, porque assim, a gente percebe que assim, a gente vê nas informações aí na internet que ainda estamos com essa questão. Uma coisa é a questão desse Johnny e esse Samuel. Por que que ele começou a bater de frente? Porque assim, o Johnny ele falava muito na rede social, não tem nada contra o Johnny, galera. Tá, não. Aqui é só. Nem contra miliciano, a gente só comentou. Aqui a gente só pra tá- não ficar dúvida. Só tá comentando aqui, que não fica dúvida nenhuma. A gente só tá comentando. E o Johnny, ele batia muito no peito e falava sobre a questão. Aquele cara desponta mais aqui, aparece mais, porque ele não tem o nosso biotipo, ele não é negão, ele é bonitinho e tal. E ele tinha essa ideia, passava essa ideia. E quando ele foi batalhar, porque eles batalhavam naquelas batalhas de rima, foi até daí que surgiu essa rincha entre os dois, né? Certo. De uma batalha. E assim, desde quando ele batalhou com esse menino, ele ficou fissurado em Martelando. de partir pra cima, de coisar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Por isso que o movimento todo era que o Johnny ia pegar esse menino daquele jeito Uhum. e tal. E não foi, cara. E aí foi pegado. Foi pegado. Foi pegado. O negócio foi assim, foi feio. Até eu tô vendo lá o pessoal postando. Johnny, some uns 3 anos, depois você reaparece. Cara. Vai uns 3 anos, vai pra algum lugar, some tem e tal. uma parceira que tá E, nessa também. e aí, o que ele fez, cara? Ele desativou os comentários e sumiu da rede. Agora que eu tô vendo que tá começando a surgir algumas coisinhas, ele falando. E aí, o que os caras estão falando? Johnny, aí, você que criou o monstro. Porque o moleque tava na dele. Uhum. Ele tava lá querendo fazer as rimas, querendo fazer as batalhas dele e tal. E o Johnny indo pra cima. O negócio foi tão louco, eu não sei se vocês estão ligados, mas assim, foi tão louco que até teve uma batalha que eles se encontraram e aí envolveu até a família. A mãe do moleque e tal, porque a mãe levava, ele era um adolescente ali, Sim. os pais estavam juntos e tal, pá, e teve envolvimento com o irmão, o Johnny queria bater, sabe? Teve esse movimento, Nem até aquelas tretas antigas, até né? que Que eles o primo matava o irmão da outra família, aí Isso. matava de volta e aí. Até que eles negociaram, pô, vamos pro boxe. E vamos ver quem pode mais. E aí, cada um foi treinar. E aí o Johnny agora tá até colocando a culpa no cigarro.
Não tem Ah, é? nada contra o Johnny, não, Nem galera. contra cigarro. Então, Muita gente pô, cancelada esses cara, dias aí, e, né? e aí, Ser cancelado, né, Diego? Tem muita gente cancelada? Ah, sempre tem. É que ele Putz. tá comentando um caso e eu tô pensando num caso aqui. Uma parceira nossa aí também tá numa situação. Eita. essa parada, Comenta essa parada é muito louca, porque assim, o movimento acreditava que o Johnny realmente ia conseguir ter a vitória aí do menino tranquilo e tal. Só que o outro menino, ele levou a sério, cara. Ele foi pro treino e tal, pá, treinou bonitinho e tal, pá. E quando chegou lá, ele mostrou o que ele fez, que foi o treino. E o muito louco que, assim, no final de tudo, ele pede o microfone lá pra falar, que muita gente não acreditava nele. Eu tô aqui pra mostrar, eu não tô querendo subir em cima de nada, não é isso e tal, mas eu tô aqui pra mostrar que eu sou além daquilo lá que tava falando de mim, porque eu uso maquiagem, que ele usava, não sei nem se usa. E aí, o que aconteceu? O Johnny criou um monstro, porque o moleque mudou. Até a música que ele lançou uma música agora, acabou de lançar uma música também. Você vê que o cara tá com uma outra ideia, o moleque abriu a mente pra uma outra ideia. Fez dos limões uma limonada. Cara, criou um monstro, os caras estavam falando, criou um monstro, e agora? Agora me segura. Agora já era. O moleque tá lá, o moleque virou um monstro e tal. Aí o Johnny fala: Não, pô, ele é bom nisso, então ele tem que. Ah, claro, ele te pegou lá, né, malandro? É isso. Pra não perder aqui, fala do seu trabalho aí, que rumo que levou. Você continuou fazendo rap? Como é que é? Então, eu continuo no rap, né? Desde de quando eu iniciei, né? Eu não parei. Não Tá, parei. desde essa época que você tava falando, anos 90, começando Não, em 2000 e pra cá você eu não veio parei. produzindo. Simplesmente eu, assim, não tô apresentando, não tô indo pra show e tal. Certo. Até agora que começou a aparecer alguns shows aí, e até porque eu tô lançando o EP também. E aí eu tô vindo nessa sequência aí de lançar o EP, de mostrar essas músicas novas aí. E tal, eu tô até decorando as músicas ainda. É. Tem algumas músicas que eu não decorei ainda. Tem que decorar as músicas aí pra estar cantando. E assim, eu não parei, eu continuei fazendo em casa, continuei ajudando, ainda continuou na sequência do hip hop mesmo, de fazer o trabalho de trazer um amigo que precisa de uma ajuda. Aí um amigo vem, quanto que é, papá? Não, cara, vamos aí, tal, vamos trocar uma ideia, vamos conversar e tal. E ali a gente começa a trocar informação, seu rap tá legal, mas você tem que fazer isso aqui. E ainda continua essa troca de ideia. Então a gente. Porque você produz também, tem Isso lá um estúdio, não é? Um porque, ambiente. porque assim, eu tenho lá um homezinho, né? Vamos se dizer assim, um home studio lá no quarto lá, e lá que eu faço as gravações. E os meninos vão lá pra gravar comigo. Cara, eu não cobro. Algumas vezes os meninos vão, toma aí uma ajuda de custo por causa da conta de energia, o seu tempo que ficou aí e tal. Não é pela cobrança. Porque assim, até então, eu acredito ainda na transformação do hip hop. Eu acredito nessa questão de transformar, de trazer até o Neném, né? Não sei, acho que você conhece o Neném. Não sei se eu conheço. Eu acho que. Porque o Neném tava nessa época aí. O Neném, na verdade, o Neném foi ele que levou a gente pro Caquijota. Ele que falou, pô, lá tem um professor de violão, cara, dá pra fazer uma música lá e tal. E eu falei, beleza, vamos lá. E aí ele leva a gente pro Caquijota e aí que a gente começa a fazer o trabalho de voluntário lá no Caquijota. E o Neném, cara, tipo assim, sempre quando eu falo assim, eu fico pensando, cara, que faltou alguma coisa pra me ajudar o moleque. Porque assim, eu tinha já separado da minha esposa, tava morando com o Célio, fiquei um tempo morando com ele, lá com ele lá. E lá a gente tinha um computadorzinho velho, computador velho mesmo, que não aguentava nada. E aí eu falava pro Neném ir lá, porque o Neném tava se envolvendo. Tava indo beber, usar droga e tal, e se envolvendo com os caras. E os caras até. Não sei muito bem o que aconteceu, os caras mataram ele e tal. E a gente fica com esse pensamento: será que faltou alguma coisa? Sim. Porque assim, a gente não tem mãos, foi aquela questão da barreira que eu falei. A gente vai. Aí chega aqui, tem uma barreira. E aí, quem vai me ajudar a partir dessa barreira aqui? Aí tinha que vir uns outros pessoas ajudar. E tem muitas pessoas que é real, cara. Tá ali pela grana, tá ligado? Não tá pela transformação dos meninos. Por isso que é interessante ter pessoas que, assim, a grana é importante. Você não consegue caminhar se você não tiver a grana. Não consegue. É aquela questão. Você precisa da grana para se manter, para caminhar as coisas. E a galera só pensa nessa grana.
nessa grana, e é mais do que isso aí, o hip hop, por isso que a ideia do hip hop, o verdadeiro, né, que a gente tem essa questão do verdadeiro, e tem até essa, o pessoal mais antigo, que não cruza com essa molecada, Sim, cara. Não aham. cruza. Nem vai ver essas batalhas, essas coisas aí e tal. Fala que isso aí é um outro hip hop. Isso aí não tem nada a ver com a gente, não. Aliás, isso nem fala que é hip hop, que a molecada tá vindo no trap junto com o funk, sei lá, essa mistureba toda. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes faltou alguma coisa. Não sei se foi. A falta de informação não foi, que a gente até tinha algumas informações, a gente tentava passar. Faltou mesmo aquela questão, porque tem a questão financeira também, que nem a gente tá falando do dia, mas tem a questão financeira. Eu morava com o Célio, cara, que era num quartinho, foi bem na época que o Célio tava fazendo faculdade, né? Cara, pra você ter uma ideia, tinha a cama do Célio, e aí quando o Célio. Enquanto o Célio não deitasse, eu não podia arrumar minha cama pra me deitar, cara. Ah, tinha 2 camas, não era uma só, não. Tinha duas camas. A gente tinha que estar separado, né? Não podia estar junto, aí não ia dar certo. E aí, cara, tipo assim, enquanto o mano não chegava da faculdade, eu não podia tirar meu descanso, não, cara. Porque assim, não tinha como. E nesse espaço, aonde a gente até conseguimos salvar. O Jay foi um dos caras que ficou lá com a gente lá um período lá e tal. Eu encontrei o Jay debaixo do viaduto, cara. O Jay é o cara, pô, o cara aprendeu a tocar baixo sozinho. Ele é DJ, cara. Mas só que assim, ele sabe tocar o instrumento, ele toca violão, toca baixo e tal. Hoje ele parece, o que me parece que ele tá na igreja hoje, se converteu, tá morando com uma pessoa aí e tal, e tá na igreja. Mas assim, nessa época, eu encontrei ele debaixo do viaduto. E aí eu falo pro Célio, eu sei que tá me embaçado aí, mas cara, ele é um dos nossos. E aí? Acolher esse cara. E aí, cara, como é que a gente vai fazer? E a gente traz o Jay pra ficar com a gente e tal. Eu acredito que isso ajudou ele muito naquela época. E ele começou a ter uma outra visão. Que o Jay também tinha a questão de droga e tal. E foi largando aos poucos ali. Porque assim, se você tá vivendo com uma galera que não usa, é uma tendência gigantesca você largar. Você lembra bem, o vegetariano. Aí você lembra que eu ia com você lá e tal. Chegou um ponto que eu comecei a. Opa, calma aí, mano, moleque. É verdade. E aí tava largando a carne aos poucos. Você tá entendendo como é que são as coisas? Tipo assim, Até o Diego já teve vez, ele encheu o prato, ó. Não tem nenhuma carne aqui, tá vendo? Então, Curiosamente não tem carne. coisa louca, né? O ser humano é louco demais, porque assim, o ser humano, ele se transforma a partir daquele que já tá transformado do lado dele, que tá um grau de transformação, e ele Uma quer, influência. ele quer aproximar daquele ali. Então, para ele se aproximar, ele vai ter que evoluir. Para ele se aproximar. Então, é uma tendência gigantesca ele evoluir, tanto por negativo como positivo. É a coisa do ambiente que a gente comentou. é isso. Importantíssimo. É né? isso, Legal, é. influencia É, muito. Uma influência gigantesca, que nem lá no Rio acontece muito isso. Muitas vezes a molecada não quer, não tem outra oportunidade, cara. É que nem a gente fala do funk. O funk, ele fala disso, eu falo, cara, lá no Rio a gente vê a mulher pelada, vê a mulher assim, vê isso, vê. Cara, é o ambiente, cara. Então, a Roda um letra. dinheiro, roda um reconhecimento, inclusive da comunidade. Sim. Você é como se você tivesse um passaporte para outros locais através daquela linguagem. Então, aí como é que você vai falar de transformação, de informação, de buscar, de estudar, se aqui tá preso a isso, né, mano? A gente tá preso aqui a essa questão. A mulher rebolando, isso e tal. Pô, isso dá dinheiro. Pô, eu tenho dom, eu consigo fazer umas 2 riminhas assim e tal, e dá certo. Então, assim, a galera se desponta pra isso, eles vão atrás disso. Porque, tanto que aqui em São Paulo, nos anos 90, ali, indo para 2000, a galera tem essa parada da transformação. Tanto que hoje não, foi bem mais atrás, né? Quando o Racionais veio mudando, e aí os caras, não, isso aí não é o Racionais não, cara. Isso porque assim, até então, Racionais vem com uma pegada séria. Sobe no palco de cara fechada. Hoje não, os caras estão rindo e tal. Sim, o Mano Brown, hein? Porque conquistou uma outra pegada. Mas não quer dizer que eles ainda não continuam na ideia da transformação.
É que tem que mudar. A galera, tipo assim, você quer pegar a molecada de hoje, Aí você que vai... tá, eles acreditaram tanto no que eles falavam sobre transformação que eles se permitiram se transformar É também. isso. É, claro, é. Eles estão nessa pegada, estão se transformando e tal. É, até eu tô vendo algumas coisas rolando na internet falando, ô, Racionais, o Mano Brown tá falando isso aqui, É. ele falava isso. Isso. Cara, mas assim, o cara chegou no ponto que... Já arrumei umas briquinhas pelo Mano Brown. Eu vi uma parada muito louca, Morgan Freeman, e aí ele tava numa entrevista, cara. Ele tava numa entrevista. E aí na Esse entrevista... depoimento é antigo. Aí na entrevista... O Borg é polêmico. Mano, O cara dá umas cochiladas ali. Mano, o cara pode, mano. Você tá não, ligado? com o cochilando tá beleza. O problema é ele falando. Não, assim, a gente quis dizer assim que os caras, eles passam por um processo que dá essa permissão deles fazerem certas coisas, deles mudarem. Até porque também, cara, quem vai viver 100% sério, 100% cara fechado, tá Mas ligado? não precisa mais desse personagem. Meteram o pau nele pra caramba quando ele gravou um clipe com a Cléo Pires, mano. Eu vi isso aí, eu vi. E todo mundo faz essas paradinhas, conversinha de traição. Tá. Falei, mano, então quer dizer o seguinte: o cara no perfil dele, o homem preto tem que estar sempre, se fosse ele, como ele ia ser o Marighella. Então, se o cara é sempre um cara que tá na prisão, é sempre um bandido, aí tá tudo certo. Aí dentro tá do beleza. perfil. Se o cara tá num clipe, mano, como um galã, e a própria Cleo deu várias depoimentos, puta, acho ele um homem maravilhoso, tem maior tesão dele, foi da hora colocar ele nesse clipe. O cara tá como um galã. Sim. A galera nossa, sim, que sempre curtiu e ouviu, fala, não pode fazer esse papel aí. E Tem que ser aquele Mano Brown, cara fechado, cara de jeitão de ladrão, pá, não sei o quê. Não, Sabe? só que é porque assim, entra naquilo que a gente tava falando de cinema, né? Que é o quê? É uma objetificação, Um bolinho. né? Uma objetificação do homem preto, velho. Então. Sabe? Porque assim, a partir do hip hop, né? Então assim, você pega o que... a desvalorização, né, o que foi o homem preto, aí depois vem o hip hop, coloca o homem preto em protagonismo, entendeu? Mas sempre com aquela cara, sabe? Fechado. Sim, porém, Eu acho. né, você começa a ver que é isso. Que nem tem um filme muito legal, assim, fica a dica aí pro pessoal, que eu acho que é História Americana, alguma coisa assim. Eu não lembro. Outra história americana. Outra história americana. Não sei qual é. Sabe qual que é? Sei. É louco. Isso. É O homem preto, sabe, do rap, da literatura, da arte, ele tem que fazer só aquilo. E o que as pessoas vão comprar é sempre essa objetificação, é sempre essa história, sempre tem que acabar ruim, sempre tem que ser atrás da grade, sempre tem que morrer. E o Racionais, Sacou? teve aquela questão que eles recusavam ir na Globo, porque É, a Globo é. pregava. Cara, isso é muito louco que quando a gente vai lá pra fora, porque a gente se espelhou nos americanos, né, mano? Na questão aí do rap e tal. Uhum. Até o Brau eu vejo que ele se espelhava muito, não sei agora como que tá, no Tupac ali e tal, na questão de como o Tupac se comportava no palco e tal, tinha aquela questão toda. E a gente olha pra lá, a gente tem um MWA, que foi um grupo que teve várias tretas, eles fizeram até aquele som, foda-se a polícia, né, e tal, e depois eles conseguiram chegar no topo, foram até pra Casa Branca também e tal, antes do Eazy morrer lá e tal, eles foram pra Casa Branca, e aí agora os caras se separam, o Ice Cube começa a caminhar de um lado, o Dr. Dre começa a caminhar do outro lado, e aí o cara que era o mais foda na escrita, porque assim, o Gangsta era o Eazy, o Eazy que veio do tráfico e tal. Os caras não, os caras queriam ser, eles sempre quiseram ser artista, né, mano? As ideias deles eram sempre essa. Mas quem escrevia muito ali era além do Dr. Dre, né, que o Dr. Dre escreve muito, era o Ice Cube, cara. E aí o Ice Cube, pô, ele tem aquela cara fechada, você vê que todos os clipes dele ele tá com cara fechada. Mas aí o cara tá fazendo comédia, mano, ele tá fazendo filme romântico. E aí os caras começam também a ver isso. Opa, calma aí, mano. Esse espaço também é nosso, cara. Isso. A gente pode ter esse espaço. E você falando do Mano Brown, cara, quando eu vi, eu achei muito louco, mano. Eu falei, cara, que louco, mano, que da hora, mano. Porque assim, ele foi O cara com outra tava de galã, vivência, ainda, mano. Ficou indignado com ele. O cara tava de galã. Ixi, mano. Não podia, não.
Cara, eu fui no show aqui no coisa, e os caras falam, cara, isso aí não é um Mano Brown, não, cara. Não é possível, cara, que ele tá cantando isso. Quando eles vieram naquela mudança depois do Sobrevivendo no Inferno, vieram mudando um pouco as músicas e tal. Os caras, eles paravam pra repensar tudo, tá ligado? Tipo assim, naquela época lá que eles cantavam Sobrevivendo no Inferno, sempre morria um no show dos caras, mano. E os caras era numa época que eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles param pra repensar Então, e aí eles vêm com essas outras músicas que acho que é Vida Louca, parte 1, parte 2 e tal, e vem com essas outras músicas na época mais leve ali, mais tranquilo e tal, mais suave. Cara, e assim, eu acho isso muito louco, porque os caras parou pra analisar. Foi que nem eu falei da questão. A gente era radical, a gente não chegou a despontar, não chegou a subir. Mas vamos supor que a gente chega. A gente era bem radical, mano, com essa questão. A gente queria pregar pro negro, cara. sim. E aí um mano chega com uma parada que fala sobre negros e branco, que o branco também tá ali no sofrimento. E isso abre a nossa visão pro esquema e fala assim, não, tem algo a mais aí. A gente não sabe. É isso, cara, essas questões são muito loucas. Cara, eu avisei você que a conversinha aqui rapidinho, ela fluía, viu? Passa rápido. Eu tô ligado. Então, assim, a gente tem alguns minutos pra finalizar. Aí eu quero ver com você o que você quer. Você trouxe alguma coisa aí? Quer tentar mostrar alguma coisa? Falar do seu trampo? Dar um recado final pra turma que tá assistindo aí? É O certo. momento é seu. A gente tem mais uns minutos aí. Você vê o que faltou. Certo. Qual o tempo que a gente tem? Cara, vamos considerar uns 10 minutos. Uns 10 minutos, então dá pra fazer umas duas musiquinhas. Mas além dessas duas músicas, que as músicas que eu tô fazendo agora também são músicas curtas, né, mano? São música de 2 minutos, ali no máximo, são músicas pequenas. Formato, viu? Tá bem nessa pegada de informação rápida e tal. E assim, cara, eu quero agradecer, né, pelo convite, né? A gente trocamos uma ideia lá no Passo, lá você me convidou e tal. Fazia um tempo que a gente se via, a gente se encontrou lá no palco hip hop. Eu tava pintando, inclusive o Black tava no som e o Dila também participou lá no palco. Eu participei lá. Na verdade, assim, eu fui lá pra fazer uma música que eu canto com o Robert, que na verdade o Robert ganhou uma participação aí de uma música naquele evento lá, Legal. que na verdade o evento era do Bendiz Humano. Era dele. O evento era dele, Bendiz Humano, e aí ele abriu um espaço. Aí depois ele até falou, pô, por que você não... Falei, cara, eu nem sabia que tinha esse evento. Eu vi o Robert falando, falei, a gente canta, vamos lá cantar. E aí eu fui lá, e acabou que a gente se encontramos lá, trocamos uma ideia, que a gente não se via há muito tempo. A gente trabalhou junto, acho que foi o quê? Foi uns 2 anos, eu acho. A gente trabalhou junto, sim, uns 2 anos. Pô, a gente produziu até uns clipezinhos com a molecada lá do Caquijota. O Dila produzindo o som, eu captando umas imagens, a gente fez uns negócios legais. Eu Isso. já comentei com o Sou aqui, que eu e o Sou participamos de um clipe seu, Ai, que louco. né, na imagem. Já até cantei a música. Eu ia falar isso agora. Assim, a gente não trabalhamos a música. Mas a música eu tinha até essa gravação. Se eu não me engano, eu tenho essa gravação lá ainda. Eu tenho essa gravação lá ainda. A gente gravou uma música junto. E muito louco, né? Que assim, acho que você vai lembrar. O Rafinha. Você lembra do Rafinha? Lembro. Lá do Caquijota Inclusive, ele lá? participou dessa produção que a gente fez. Isso! Cara, o moleque entrou em contato comigo, falou que tá fazendo umas músicas, tem uns DJ lá e tal. Eu falei, manda aí pra me ouvir aí e tal. Ele falou que tá conhecendo hoje é de maior, né? Eu vi até a foto lá, tá com a namoradinha do lado e tal. Falei, que legal, que Lembra bacana, como ele cara. era espertinho, Cara. Pô, mano, o molequinho, assim, danadinho com os moleques, mano, na pegada lá. Mas, puto, o moleque com Pra fazer o uma esquema. responsabilidade, Sim. com a cabeça boa, um envolvimento próximo da gente total. Uns moleques que sugava a gente, assim. Isso, eu não sei como é que ele Manda está. pra mim, Eu mano, não sei manda como. Eu não sei onde também que ele pegou. Procurar na internet. Aliás, ele pegou o contato com os meninos lá. Acho que foi com o Jonathan, não sei. Que da Com hora, alguém sim, lá. é. Pegou o contato com alguém Deve lá. tá lá ainda, né? E aí ele entrou em contato com. Não, ele tá morando lá. Ele tá lá no Orquídeas Da lá. hora. Que ele falou, pô, eu tô aqui, tô colando com os DJ aqui, tô fazendo as músicas. Puta, que bacana. Nossa, Aí eu pedi pra ele mandar. Eu falei, manda Tava pra na mim. cara dele. O moleque tá aí na pegada aí dele aí e tal. E isso é muito louco, porque assim, a gente vê que é frutos, né, cara? Foi coisas que a gente plantou lá atrás, lá e tá acontecendo e Isso tal. mesmo. Tanto que assim, olha como é que o hip hop é muito louco. Porque assim, o Jonathan ia lá pra fazer grafite, depois começou a cantar, começou a gravar, outros meninos apareceu. E o Jonathan hoje, ele não tá cantando, e ele virou produtor, ele produz as músicas dele e tal, faz os baratos dele e tal.
E ele tá no outro ritmo. Ele tá vendo O Jonathan tava produzindo um moleque que tava fazendo um som lá, que foi gravar um clipe lá na praça e entrou em contato comigo pra pedir permissão pra usar o meu grafite no clipe Sim. dele. Aí, ó, olha aqui, ó. Jonathan que tava produzindo ele. Isso é muito louco, mano. Essa molecada aí, ela. A gente vê que assim, é que nem a gente tava falando, é a falta de oportunidade, cara. Se tiver oportunidade, eles vão. Tanto que lá a gente tinha o. Ai, como é que é o nome do menino lá? Que até colocaram o apelido nele, do apelido do irmão lá, que o irmão tava preso lá. Você tá falando do Felipe. Do Felipe, isso mesmo, Felipe e tal. E a gente via, cara, que assim, o que faltava era alguém se aproximar dele, cara. Porque o moleque, ele tava só. Tipo assim, hoje eu consigo ter essa visão. Ele tava só querendo falar, eu tô aqui, cara. E aí, vocês não vão fazer nada comigo, não? É, Eu tô esse aqui, aí. cara. E aí, mano? Mano, ele circulava a gente lá e falava, eu tava com a molecada fazendo uns trampos já, em parede e tal, fazendo várias paradas nós lá. Ele circulava lá, falava, eu vou estragar tudo isso aí. É, Falava, pô. moleque, por que você não vem junto fazer com nós aí? É, não sei, não, mano, vem aí. O dia que você É. quiser, você vem aí. O Dila sempre nessa ideia também, sempre nessa ideia, né? Às vezes Tipo, contra umas correntezas ali, né? uma força contra. Aham. Tipo, não, esse daí não tem jeito. Pô, cara, a gente tá falando de uma adolescente, de uma criança. Aliás, ele era criança, tava indo pra fase adolescente ainda, né? Tinha 12, né? Eu acho que. Não sei, acho que tava nessa de 10 pra, sei lá, 12 anos aí e tal. Tava saindo da fase de criança pra adolescente e tal. Claro, estrutura quebrada. Se a gente falar de pai e mãe, se a gente entender toda a história, a gente vê que existe uma estrutura quebrada aí e tal. Aí tem um caso Muito que o louco, pai cara. não é ausente, é pior que isso. Cara, é muito louco a história, cara. Assim, é complicado até da gente comentar, né? Porque, Uhum. assim, essas paradas tem que ter pedir permissão. Porque, assim, é uma parada que vai além, cara. E a gente percebe que tudo tem a ver com quem você tá e como você tá e o que tá fazendo. Se você tá numa vivência que você só tem coisa errada, tendência gigantesca você se tornar essa pessoa também que vai fazer No coisa final errada. das contas, qual é a sua cultura, né, mano? Se a Sim, é sua isso, cultura cara. familiar, cultura do É isso. meio, Qual o seu ambiente, né? né? É isso, não E tem isso, como, né? e tinha vezes que a gente trazia ele, e aí ele parecia, aparentemente parecia que batia um pouco de consciência nele assim, Uhum. e aí ele fazia, cara. Ele sentava, fazia e tal. Aí do nada alguém ia lá falar alguma coisa que tirava ele do foco, aí ele surtava de novo. Ele tá Aí ele falando de um surtava. caso bem específico, até diferente dos outros, assim, entre os difíceis, isso aí. É, Mas era esse vai e vem mesmo. Eu lembro que ele cara, eu comecei a levar a câmera, ele se empolgou porque ele fazia umas paradas com o skate e eu fazia uns videozinhos rápidos. Puta, ele se empolgou com os isso. moleques vão, Mas, cara. mano, no outro dia, o moleque ia Entra- pra outro lado. Entrava de novo. E assim, depois que ele sumiu de lá, que ele não tava indo mais lá, a gente já ficou sabendo que ele tava envolvido com os caras É. e tal, já tava vendendo e tal, e já foi pra esse lado. Mas, pô, cara, um moleque, assim, eu, na minha visão de hoje, eu prestando atenção, porque a gente vai pegando informação, a gente vai evoluindo um pouquinho nas ideias. Eu vejo que ele tava só pedindo ajuda e não tinha ninguém querendo ajudar, que nem o Denis falou, tinha uma correnteza contra, tá ligado? Era um, dois ali querendo fazer o moleque caminhar e tinha mais de 20 puxando pra baixo, tá ligado? E aquilo, né, meu? Pra quem vem de baixo, velho, a correnteza já tá contra. Cara, é A complicado. correnteza. E aí, quando os seus, os próximos, ainda ajuda, aí lasca mais, né? É isso, cara, é muito complicado. Aproveitando, né, que você falou que é pra mim tá despedindo aí, que a gente. O papo vai longe, cara. Tem muita coisa pra falar, tem muita coisa que não foi nem falado, tinha bastante coisa. Então, assim, eu quero agradecer, né, de novo, mais uma vez aí. Agradecer pelo convite. Também deixar aí minhas redes sociais, é fácil de encontrar. É DI2LAN, como se fala mesmo, DI2LAN oficial. Todo mundo me encontra lá e tal. Lá eu tô postando umas músicas novas que eu tô fazendo do EP que se chama Mudança na Jornada, que eu vim mudando até.
ia falar um pouco disso, não deu pra gente falar, mas no outro episódio a gente fala sobre essa pegada, tá ligado? A gente troca uma ideia sobre isso aí, que é uma transformação que tem a ver com algumas vivências que eu tive e tal. Eu tive que mudar um pouco, me afastei um pouco do movimento por conta disso. O movimento estava de um jeito que não estava muito legal para mim, e aí eu tive que me afastar um pouco nessa sequência aí que surgiu esse EP aí, Mudança na Jornada, mudando um pouquinho o jeito de rimar, mudando um pouquinho os pensamentos, tendo outra visão de quem está do lado, de quem realmente está ajudando e quem não está ajudando. Você pensa que está ajudando a pessoa acha que não, tá ali só te sugando, realmente não tá para somar. Então, assim, o meu EP foi montado tudo em cima disso, né? Legal. Por isso que eu falo que, de repente, a gente podia fazer uma outra vez que eu vier aí, a gente trocar ideia, falar um pouco desse EP. E as outras músicas que eu vim fazendo também acabando entrando nessa sequência, porque eu tava pensando muito nisso. E as músicas não entrou no EP, mas vim falando muito sobre isso aí. E é isso. Me procura lá na rede social lá, DI2LN, oficial, versão africana, é nós, tudo nosso. Nada nosso, da jeito que tem que ser. Fechou. É isso aí, Dylan. Beleza, recado dado então. Para mim é uma satisfação pessoal ter essa conversa aqui com você. Agradeço mais uma vez o parceiro aqui. Agradeço o seu Borges no apoio sempre. Tamo junto. E agradeço especialmente você que acompanhou essa conversa, deu para sentir aí, né, a força da mensagem. E lembra que tem outros episódios, né, outras conversas, outros bate-papos. E até a próxima. Valeu. É isso. Tamo junto e misturado como tem que ser. Hip Hop, ABC, podcast. Vem com nós. Sempre em frente, sigo a trilha, que odisseia que a vida brilha. Olha além, preciso tentar, mesmo saber aonde vai dar. A vida é viagem sem retorno, sem freio, sem mapa, sem contorno. Quem controla se vai evapora. Pensamento aflorece agora. Antes eu buscava a resposta, hoje eu respiro, a alma aposta. Veja além do que contaram, as mentiras que te empurraram. Julgaram sem te preparar, tentaram te limitar. Mas a tua essência resistiu, mesmo quando tudo caiu. Caiu, é preciso ter mudança. Pra quem segue a esperança, pra quem tentar, vai chegar na jornada, vai encontrar. Cair faz parte do jogo, levante, corre de novo. Quem passa pano na dor, esconde peso do amor. DI2LN, mudança é vida que te alonga, planeja te deixar mais forte. Encontre sua direção, entenda sua visão. Entra no jogo pra vencer, se prepara pra crescer. Conheça suas ferramentas, destrava as correntes, lembra, desbrava, conquista espaço. Com firmeza em cada passo. Cada geração tem uma visão, mais esforço é a solução pra subir até o topo. É suar, não tem atalho, constrói a sua trajetória. Essa é a hora, fazer história. Sempre se lembra, essa é a hora, fazer história, fazer história. Uau! Pode acreditar, mais uma vez aí, agradecer aos parceiros pelo convite. Como tem que ser, versão africana DI2LN. Tamo junto e misturado. É isso. Beleza.